gente! TV Belhasca de volta hoje com mais um vídeo da série sobre ingredientes. Eu vou falar para vocês sobre o bicarbonato de sódio e o fermento em pó. Ambos são fermentos químicos. Eles exercem exatamente a mesma função numa receita, que é, através de uma reação química, eles vão produzir gás carbônico, que vai ser responsável por fazer a massa crescer. Os fermentos químicos, eles também são responsáveis pelo ajuste do pH da massa, pela textura e pela maciez do produto final. Agora, se eles exercem exatamente a mesma função numa receita, por que é que tem receitas que pedem só por bicarbonato, outras pedem só por fermento em pó e outras pedem para a gente usar a combinação dos dois? Em primeiro lugar, o bicarbonato de sódio ele é um composto químico que é ou encontrado na natureza ou fabricado, mas ele é um composto químico. O fermento em pó já é uma mistura de outras substâncias. A diferença principal entre um e outro é a forma como essa produção de gás carbônico, como essa reação química vai ser ativada. Eu mostro para vocês. Se eu colocar o fermento em pó na água, a reação química e a produção de gás carbônico ela é imediata. Agora, se eu colocar o bicarbonato de sódio sozinho na água, nada acontece. Isso porque o bicarbonato de sódio precisa necessariamente de um ingrediente ácido para reagir. Então, olha o que acontece quando eu adiciono vinagre a essa mistura. Aí sim, o vinagre ativa a reação química e o gás carbônico é produzido. O bicarbonato de sódio ele vai funcionar sozinho como fermento químico em receitas que levam ingredientes ácidos. Receitas que pedem por iogurte, vinagre, suco de limão ou outras frutas cítricas, o cacau natural, o mel, o açúcar mascavo. A dificuldade de usar o bicarbonato de sódio sozinho como fermento químico numa receita é que a acidez dos ingredientes ela é muito difícil de medir e de controlar. Então pode acontecer de eu não ter ácido suficiente para ativar todo o bicarbonato de sódio que eu coloquei. E se essa equação entre bicarbonato e ácido não for balanceada, a produção de gás carbônico ela até acontece, mas a reação química vai produzir, além do gás carbônico, o carbonato de cálcio, que é um outro composto químico que vai deixar um gosto muito ruim, um sabor residual no seu produto final. Por isso que o fermento em pó foi inventado. O fermento em pó nada mais é do que essa mistura de bicarbonato e ácido na quantidade correta. O fermento em pó é uma mistura autossuficiente de bicarbonato de sódio, ácido e amido de milho que em contato com a umidade e calor vai produzir gás carbônico. Os primeiros fermentos em pó, eles não eram o que a gente tem hoje, que é um pozinho branco dentro de uma embalagem. Eles eram vendidos separados. Era a quantidade de bicarbonato e ácido certinha, mas vendidos em sachês separados que a dona de casa só misturava na hora de colocar na receita. Só depois de quase 30 anos é que um fabricante resolveu colocar amido de milho nessa mistura. O amido de milho serve para absorver a umidade, então o bicarbonato de sódio e o ácido poderiam ser vendidos já misturados sem que eles começassem a reagir com a umidade do ar. Um dos primeiros ácidos a serem usados na composição do fermento em pó é o cremor de tártaro. Mas se você olhar o rótulo do fermento que você tem aí na sua casa, você vai ver uns nomes bem mais complicados. Isso porque o cremor de tártaro ele é um ácido considerado de ação rápida, ou seja, ele vai se dissolver e vai reagir com o bicarbonato de sódio a partir do momento que ele entra em contato com o líquido, mas ainda em temperatura ambiente. Então ele começa a reagir na hora que você coloca o fermento na massa. Por isso que tem aquela recomendação das nossas avós que o fermento em pó é sempre colocado no final da receita e depois que você colocou o fermento tem que correr com o bolo para o forno, porque se você ficar esperando, o fermento em pó perde o efeito. Só que a composição dos fermentos químicos ela foi evoluindo com o tempo. Os fabricantes começaram a utilizar outros tipos de ácidos que eles não se dissolvem em temperatura ambiente, eles só vão se dissolver e reagir com o bicarbonato de sódio se eles estiverem em contato com o líquido e em temperatura alta. Então, a composição dos fermentos mais moderna, ela vai ter um ácido que vai reagir em temperatura ambiente, vai começar a produzir gás carbônico dentro da tigela e a outra parte da reação e da produção de gás carbônico só vai acontecer dentro do forno.
Então não tem mais aquele desespero de colocar o fermento e correr para o forno. Os fermentos que você compra no supermercado aqui no Canadá e nos Estados Unidos, eles todos têm essa mistura de um ácido que reage em temperatura ambiente e um que reage dentro do forno. Esses fermentos que têm os dois ácidos, ele é considerado fermento de dupla ação. Então não é mais nenhum diferencial isso. Todo fermento que você for comprar no supermercado, independente da composição, porque os ácidos eles podem mudar, mas a função deles é a mesma. Então toda dona de casa sabe que o fermento vai funcionar parte em temperatura ambiente e parte no forno. Por isso que eu tenho a flexibilidade de colocar o fermento na hora que eu quiser. Eu misturo o fermento com a farinha no começo das minhas receitas de bolo amanteigado, porque isso proporciona que o fermento seja misturado de forma homogênea na receita inteira e também porque, se você colocar o fermento no final da receita, isso significa que você já misturou a farinha e os líquidos. Lembra que eu ensinei no vídeo da farinha que a partir do momento que você coloca a farinha e os líquidos e mistura, a rede de glúten começa a se formar e se você mexer demais o bolo fica duro. Então o risco de você colocar o fermento só no final é ou você não mexe muito e pode acontecer do fermento não misturar de forma homogênea, ou você mistura um pouco mais e pode acontecer disso fazer com que tenha mais glúten e que o seu bolo, enfim, o produto fique duro. Muita gente comentou nos vídeos do bolo amanteigado o fato de eu colocar o fermento no começo. Teve gente que perguntou, mas não vai dar errado? Eu achei, em função desses comentários, que os fermentos vendidos no Brasil ainda eram os fermentos de ação simples, sabe? Aquele fermento da vovó que tem que ser colocado no final e tal. E aí eu fui procurar. Eu não sei quantas marcas de fermentos são vendidos, mas eu olhei a embalagem do Fermento Royal, do Dona Benta, do Dr. Oetker e do Flashman. Todos eles, apesar de serem compostos por ácidos diferentes, todos eles são fermentos dupla ação. Ou seja, o fermento desses que é vendido no Brasil é o mesmo que é vendido aqui. E é o mesmo que se eu colocar no começo da receita vai funcionar. Eu não sei quando que os fabricantes deixaram de vender o fermento da vovó e começaram a vender os fermentos mais modernos, os fermentos dupla ação. Mas esqueceram de avisar vocês. Então eu olhei e se você comprar qualquer uma dessas marcas, a composição deles é diferente, mas todos eles vão funcionar nas minhas receitas, todos eles podem ser misturados à farinha, sem risco nenhum do bolo não crescer. Eu já expliquei a diferença do bicarbonato, do fermento, por que algumas receitas pedem para usar um pouquinho dos dois. Em primeiro lugar, pode ser que a produção de gás carbônico do bicarbonato não seja suficiente para fazer com que a massa cresça e como não pode colocar mais bicarbonato, daí coloca o fermento em pó. Outro motivo é quando você vai fazer um bolo, um biscoito, enfim, produtos que precisem ficar dourados. O douradinho, ele acontece numa receita com mais facilidade se a massa for mais alcalina. Então, o bicarbonato de sódio, ele pode ser adicionado na massa não para produzir gás carbônico, e sim para diminuir a acidez da massa para o seu bolo ficar dourado. Em função dessas diferenças, né, do bicarbonato precisar da adição de um ácido e do fermento já ser a mistura completa, você não pode simplesmente substituir um pelo outro, tá? Porque pode acontecer da receita não dar certo. Então, se a receita pede bicarbonato, usa bicarbonato. Se a receita pede fermento em pó, usa fermento em pó. Segue sempre o que a receita está pedindo. Tanto o bicarbonato quanto o fermento em pó devem ser guardados em embalagens bem vedadas e eu sempre recomendo vocês comprarem embalagens pequenas, tá? Porque a não ser que você faça muito bolo todo dia, vai demorar um certo tempo para você usar todo aquele fermento, todo aquele bicarbonato. Então, isso faz com que a rotatividade seja maior, é só para garantir que quando você quiser fazer um bolo, quiser fazer um biscoito, enfim, quiser fazer qualquer receita, o fermento e o bicarbonato que você tem na sua casa ainda vão estar funcionando. Para você testar a validade, você, em primeiro lugar, vai olhar a data de validade da embalagem, mas também você pode fazer o que eu fiz no comecinho do vídeo, que é colocar o fermento em pó na água e colocar o bicarbonato com vinagre. Se borbulhar, você pode usar sem problema nenhum. Se não borbulhar, descarta e compra outro. Numa emergência, você até pode fazer fermento em pó na sua casa. Eu acho difícil de você não ter fermento e ter cremor de tártaro, mas se por acaso você tiver bicarbonato, cremor de tártaro e amido de milho, você pode sim fazer o fermento em pó.
A composição é 2 partes de cremor de tártaro, 1 parte de bicarbonato de sódio e 1 parte de amido de milho, ou pode ser fécula de batata também. Se você não sabe o que é medir por partes, clica aqui em cima porque eu já fiz um vídeo explicando. Você vai misturar o cremor, o bicarbonato de sódio e o amido de milho bem direitinho, passa por uma peneira e guarda numa embalagem bem vedada. Eu também recomendo, se você for fazer o fermento em pó caseiro, fazer numa quantidade pequena. Agora, só não esquece que o fermento em pó caseiro feito com cremor de tártaro é o fermento do tempo da vovó. Então, você tem que colocar no final da receita e correr para o forno, tá? Eu só recomendo realmente em casos de emergência para receitas bem simples. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem qualquer dúvida de confeitaria, o e-mail para você me mandar suas dúvidas está aqui na caixa de descrição. Você pode também deixar um comentário em qualquer rede social usando a hashtag CrisResponde, que eu vou lá, caço a sua dúvida e volto em vídeo para responder. Um beijo e até o próximo vídeo.